Boa tarde. Boa tarde. Obrigado a ambos por virem aqui até à RFI. Estamos aqui com Max de Carvalho e com Ana Lima, que é, ao fim e ao cabo, o organizador, o tradutor desta grande antologia da poesia de Portugal, das origens ao século XX, uma obra que está a ser publicada pela editora Chandaigne, em França, cujo lançamento está agendado para 28 de outubro. Precisamente da editora Chandaigne temos Ana Lima. Muito obrigado por terem vindo até nós. Vamos falar desta obra pouco comum, uma obra hiper, espaço a expressão brejeira. Como é que foi, de facto, chegar a este condensado de séculos e séculos de poemas? Como é que a ideia surgiu? Se calhar perguntar-lhe assim. Bem, isso vem primeiro de uma companhia, de uma amizade, de um trabalho editorial já de há muitos anos com o Max de Carvalho, com quem já fizemos e produzimos vários livros, dos quais em 2012 publicámos uma antologia da poesia brasileira. Portanto, 5 séculos de poesia. E depois, como fazer quando uma obra assim acabou? É também, ser editor é também trabalhar com alguém, acompanhar alguém. E uma vez que um trabalho está feito, que um livro sai, queremos continuar. Então, é um modo de vida, no fundo. Então, fomos criando outros projetos, alguns mais pequenos. E um dia sugerimos, e por que não agora fazer também a antologia de poesia portuguesa, o que nos pareceu também um bocado louco inicialmente, mas lançámos. A loucura traduz-se em mais de 1000 poemas, não é? Em cerca de 300 poetas, não é? E decidiram parar no tempo, no século XX. Foi você, sobretudo, não é? Que traduziu, nomeadamente, mas também que organizou toda a equipa que trabalhou consigo. Como é que foi chegar a este produto final? O porquê das opções que teve de fazer, inevitavelmente, começando pela Idade Média, pelas cantigas de amigo, não é? Ainda em galaico-português. Pode explicar-nos um pouco, por favor? Sim, isso foi a parte, é fácil de imaginar, bastante complexa, não é? Porque são as origens, mas ao mesmo tempo já é uma fase áurea da poesia. O país está nascendo, né? E a entidade Portugal surgindo, e uma tradição lírica como essa das cantigas de amigo, de amor e de escárnio e de maldizer, etc., me parece uma coisa única e significativa também dos rumos, digamos, líricos, poéticos, que o Portugal terá no futuro. E até hoje, aliás, eu continuo pensando que essa tradição lírica portuguesa e poética também mais amplamente, né, não se esgotou. Acabamos com o século XX com poetas extraordinários, além do Fernando Pessoa, né, que é conhecido hoje em dia universalmente. Há poetas que, no meu ver, era impossível deixar fora do conhecimento que pode dar uma antologia. Houve muitas publicações na França em volume, mas há 50 anos que não há uma antologia geral. E a única antologia geral, de 1971, é mínima, porque Isabel Meirelles, antologista, não pôde. Estive com ela, a encontramos, e ela fez esse esforço para que existisse na Gallimard uma antologia, mas deram, ela mesma disse, poucos meios. Então, o que acabamos de fazer com essa antologia na Chandaigne é simplesmente fazer com que a poesia portuguesa tenha seu espaço, assim como a espanhola e a italiana têm o seu espaço. Estou falando de línguas, obviamente, de origem latina, né? Então é isso.
Mas, aliás, no prefácio da obra, você falava da questão que se colocou quanto à seleção, quanto à, por exemplo, inserção de poesias, de poemas do Brasil, da África, dita lusófona também. Em que medida é que esses parâmetros tiveram um eco aqui, então, no resultado final? Sim, do Brasil não há poetas brasileiros, mas há, de fato, poetas da lusofonia africana e, sobretudo, cabo-verdianos. O Cabo Verde é um pouco diferente, né? É uma situação um pouco singular, né? E me interessou muito porque há uma tradição da poesia cabo-verdiana ligada ao sonho do poeta brasileiro Manuel Bandeira de um país ideal onde tudo seria possível, né? Que é Passárgada. Então ele escreveu um poema muito conhecido, Vou-me embora para Passárgada, e as memórias dele são, se não me engano, o título é Itinerário para Passárgada. Então, esses poetas cabo-verdianos, no meu ver, utilizaram maravilhosamente esse argumento poético para simbolizar o desejo de fuga, mas uma fuga impossível, nesse arquipélago perdido no meio do oceano, que para mim fazia, desde esse momento, a ligação entre Brasil e Portugal, a ligação poética, e por isso que eu incluí esses 3 ou 4, talvez não tenho mais certeza, cabo-verdianos. E como eu penso que a poesia antecipa a independência e liberdade, a problemática do colonialismo, do imperialismo, não me interessou nesse trabalho. Mas você fala muito de questões muito candentes, próprias de toda a lusofonia, de sebastianismo, não é? Do desejado, do Claro. regresso desse Dom Sebastião que continua a ensombrar consciências dos dois lados do Atlântico, nomeadamente. Sim. Eu acho que, ao fim e ao cabo, a questão que toda a gente se coloca prende-se com a extrema dificuldade de traduzir poesia onde há uma rima que se vai perder, necessariamente uma necessidade de adaptação que já existe na prosa, mas que aqui atinge patamares bem mais elevados, não é? Como é que foi mesmo? É preciso ter uma grande elasticidade em relação às duas línguas, não é? Para se chegar a este produto final, à vontade, tamanho, não é? Para conseguir chegar aqui sem desnaturar o original e reproduzindo tão fielmente como qualquer tradução, mas em poesia isso, porventura, é mais difícil do que em qualquer outro exercício? Sim. Eu praticamente só traduzi poesia. Eu não sou tradutor de prosa. Traduzi com minha falecida esposa, o Padre Vieira, alguns sermões, etc. Mas isso foi um trabalho só. A minha loucura é poética, definitivamente. Então, traduzir poesia, além desses elementos que acaba de citar, traduzir poesia, para mim, sempre foi uma experiência pessoal também, íntima, e onde eu tinha plena consciência da impossibilidade de traduzir e da necessidade absoluta de traduzir a si mesmo. Então, essa contradição, para mim, é fundamental. E cada vez que eu traduzi um poema, eu tive na mente presente essa impossibilidade e essa necessidade. E precisou de ouvir conselhos, de pedir orientação, porque não deve ser simples dizer esta é a melhor tradução. Quando se trata de poesia, ou você é taxativo, tem consciência plena do trabalho que tem feito e não precisa de nenhuma orientação, mesmo em relação à tradução final? A orientação a gente sempre precisa, mas eu acho que há também certas coisas próximas, eu diria, da interpretação musical. Você não interpreta 2 vezes da mesma maneira um lied, por exemplo. É impossível. Então, um poema também pode ser traduzido, interpretado
até pelo mesmo intérprete, de maneira diferente. Eu sei que os conselhos é mais para as dúvidas do significado, das ambiguidades, e que muitas vezes as ambiguidades ficam, porque elas fazem parte da voz poética. Então, a gente faz escolhas assim que muitas vezes são também aleatórias. Tem que aceitar. É um exercício que exige muita concentração e também muito abandono. Sem dúvida. Agora, em 2021, não é? Com as redes sociais, com a economia digital, tem-se alguma noção do impacto que isso poderá ter em relação ao consumo de poesia? Talvez perguntar-lhe isso a si. Se talvez o Zé Povinho ache que se leia ainda menos poesia do que já se leu no passado, você fez de alguma forma essa constatação ou de todo? Bem, eu não tenho dados científicos sobre isso. O que sei é que, por exemplo, em França há um desejo de leitura de poesia atual que é real. Até jornais como o Le Monde voltaram a fazer artigos sobre antologias de poesia, portanto, isso é um sinal. Quanto a Portugal, eu tenho a impressão que Portugal sempre foi um país muito vivo e rico em produção de poesia e também em leitores de poesia. Todas as editoras em Portugal, quase todas, também publicam poesia, o que não é o caso, por exemplo, em França. Quer dizer que há leitores também. Se calhar são leitores concentrados, mas acho que a poesia não está a perder leitores, acho que se calhar até está a ganhar leitores, e pelos meios de comunicação social também tendo a possibilidade de ver as pessoas, de fazer leituras, de fazer se calhar happenings e coisas assim, também alarga também esses leitores, também em música, e música contemporânea também a poesia é utilizada, e se calhar as pessoas percebem melhor que é uma maneira de dizer e significar coisas que vivemos e que não conseguimos exprimir de outra maneira, e temos que passar pela poesia. Precisamente, então, missão cumprida, não é? Parabéns pela obra. Como é que foi? Quanto tempo é que precisou para se chegar a esta obra, a este calhamaço? Mais ou menos 4 anos. Obviamente, eu já conhecia uma parte, né, da poesia portuguesa. Eu sou praticante, então leio bastante, é o meu alimento. Então eu não estava descobrindo assim como se fosse uma terra desconhecida. Mas ainda assim 4 anos de disciplina? Sim, isso sim, com certeza. E essa disciplina dependeu muito também da Anne Limar, porque há momentos onde realmente eu pensei que eu tinha que parar, porque não era possível, eu não estava aguentando. A vida continua, os problemas pessoais, e a gente tem que estar lá. Temos que trabalhar e cumprir com o seu dever. Então... É uma obra que então chega às livrarias através da editora Chandaigne, La Poésie du Portugal, des origines au XXe siècle. É lançada então aqui em Paris a 28 de outubro. Obrigado a ambos por terem vindo. Muito obrigado. Obrigada.